Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo das principais notícias do Poder Legislativo de Guarulhos. Prefeitura solicita à Câmara autorização para realizar operação de empréstimo bancário. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança solicita retorno do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência para Cumbica. Comissão analisa projeto que obriga a manutenção de guardas nas unidades de pronto atendimento da cidade. Procuradoria da Mulher na Câmara apresenta relatório das atividades realizadas nos últimos 3 meses. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal da Câmara. A Procuradoria da Mulher na Câmara apresentou nesta semana o relatório das atividades realizadas nos últimos 3 meses. A Procuradoria Especial da Mulher apresentou durante reunião virtual o relatório trimestral das atividades realizadas. A procuradora Carlinda Tinoco, do Partido Republicanos, resumiu o teor do documento. Nós assistimos a 6 mulheres, em várias diretrizes: violência doméstica parental, assédio no trabalho, a violência social, saúde, violência doméstica e perseguição, e também fomos visitar no devido hospital uma vítima, que foi muito também relevante desse momento e poder de alguma forma acolher as suas necessidades. Também estivemos nas atividades realizadas no 2º Encontro Nacional das Procuradorias, com a deputada Tereza Neuma, que foi muito relevante também próprio para a Procuradoria, porque está vindo algumas novidades e nós aqui também do município temos que estar a par para que assim a gente venha acompanhar o trabalho também estadual. E aí, claro, foi-se falado vários temas, de debates internos, também de estrutura social, do estatuto social, na verdade, mais mulheres na política e tantas outras falas que tiveram as deputadas e também procuradoras de todo o Brasil. Também tivemos o dia da comemoração, que isso foi muito importante aqui na cidade de Guarulhos, através da Subsecretaria da Mulher, com a Verinha Souza, que foi o Dia Internacional da Mulher. Mulheres empreendem, mulheres transformam. E na ocasião também foi enaltecido o papel da mulher na sociedade. Também falou-se de uma verba muito importante através da deputada federal Maria Rosas, que trouxe para a cidade, onde vai ter cursos para ajudar mais de 400 mulheres. Então, assim, em síntese, também entregamos os cartazes da Procuradoria Especial da Mulher em vários órgãos e redes da cidade, como OAB, SSP, FIG, UNG, DDM, no CRAS, no CREAS, na ONG Núcleo Batuíra, também nas BRAD, na Patrulha Maria da Penha, na Secretaria de Direitos Humanos, ou seja, todo o material que nós temos aqui na Procuradoria, estamos correndo na cidade para que assim possamos alcançar mais mulheres e que essas mulheres também possam denunciar aqui na Procuradoria contra a violência doméstica. E também fomos visitar as Salas Lilás, que já está na cidade, em algumas DDMs, onde também, agora, até o final de março, segundo o seccional Dr. Severo, será implementado já esse trabalho na prática, que é ajudar as mulheres a denunciarem através das delegacias da mulher. Finalizando os trabalhos do mês de março, as representantes da Procuradoria ainda devem visitar o Núcleo Batuíra, que é um núcleo de proteção à família localizado na região de Cumbica. A Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher deu parecer favorável ao substitutivo do projeto que prevê o afastamento de gestantes e lactantes do serviço público quando estiverem em atividades consideradas insalubres. Em reunião virtual, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher analisou 2 itens. São 2 substitutivos a projetos da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT.
Foi emitido parecer favorável ao substitutivo número 2 ao projeto que torna obrigatório, na Prefeitura e nas empresas contratadas, o afastamento das trabalhadoras gestantes e das trabalhadoras que estão amamentando, das atividades consideradas insalubres em qualquer grau. A presidente da comissão, Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos, explica a avaliação do texto. Desse projeto é um projeto que a gente está falando já que é um substitutivo, já havia passado pela casa, já tinha tido um parecer favorável. As alterações referentes a esse projeto foi único e exclusivamente a direção que ele foi colocado no início, que a princípio era SAAI e Proguaru, depois o SAAI deixou de existir, ficou só com a Proguaru agora deixou de existir, e aí o projeto foi readequado para qualquer situação referente à contratação de mulheres em relação à questão da nossa prefeitura, em relação à questão pública. Na realidade, a lei foi alterada em 2017, pela análise da nossa comissão. E aí o que foi condicionado foi a questão do atestado médico, que é o que a gente não vê nesse projeto. O projeto recebeu um parecer favorável em virtude da matéria, da relevância dessa matéria. É lógico que vai passar por outras comissões que vai avaliar as questões de ordem financeira, se o município consegue abarcar esta lei, abraçar essa lei, meio que confrontando até com as questões federais da lei, que nós já temos as questões trabalhistas. Mas, aqui na comissão, nosso parecer foi favorável em virtude da matéria e da importância de que a mulher, numa condição de gravidez ou amamentando, de que ela tenha melhores condições no nosso país durante todo esse período, que não é um período tão fácil de passar. Já o substitutivo número 1 ao projeto que institui o Estatuto da Igualdade Racial recebeu parecer contrário. A justificativa é de que o estatuto que existe em âmbito federal já contempla a matéria abordada pela vereadora. Como é feito o cálculo das multas aplicadas pelo PROCON ao comércio? Esse foi o assunto da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor nesta semana. O caso de um supermercado da cidade motivou o debate. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu presencialmente na segunda-feira, 28 de março, para entender como é calculado o valor de multas aplicadas pelo PROCON Guarulhos, com base no caso de um supermercado da cidade. Além dos integrantes da comissão, estavam presentes no encontro representantes da APAS, Associação Paulista de Supermercados, do PROCON Guarulhos e do supermercado Fonte Nova. O analista fiscal da rede Fonte Nova Supermercados, Carlos Carvalho, questionou a comissão sobre o valor de uma multa do PROCON recebida em janeiro deste ano no valor de R$200 mil. A multa se refere a uma fiscalização de março de 2021. Foi encontrado 4 unidades de panetone com vencimento de um dia, fabricado em nosso próprio estabelecimento. Esses 4 unidades deu uma multa para nós de R$200 mil, que nós não concordamos com isso, é um valor muito exorbitante. Baseado em que chegou a essa multa por causa de 4 unidades de panetone? Entendeu? Então, assim, a gente quer saber, foi proporcional? Teve multas, porque vai ter em outro estabelecimento que teve mais produtos vencidos, vamos dizer assim, quanto que foi a multa? Né? Então, assim, é uma proporção que a gente quer. Não é que a gente não quer pagar pelo erro, não. A gente quer pagar de uma forma justa, de uma forma correta. A empresa recorreu do valor da multa, entrando com recurso que está em análise. A coordenadora do PROCON Guarulhos, Vera Lúcia Gomes Tuller, explicou a situação encontrada no supermercado, que possui 11 unidades e que já havia sido autuado em 2018 por apresentar produtos vencidos. Em 2021, nós fizemos fiscalizações em vários mercados por causa do aumento abusivo dos itens da cesta básica. Porém, no momento do ato fiscalizatório, foi encontrado produtos vencidos. Tá? Então, a lei é clara, a multa é crime de infração gravíssima, por ter sido produtos vencidos, é crime contra a saúde e contra relações de consumo também. Então, a empresa já era reincidente. Além da gravidade da multa e da vantagem auferida, o cálculo leva em conta a situação econômica da empresa. O cálculo é feito em cima da receita da empresa, do faturamento da empresa, e é calculado pelo IPCA.
A comissão marcou uma nova reunião dentro de 15 dias para compreender a composição do cálculo das multas por meio do estudo do caso do supermercado Fonte Nova. O PROCON afirma que a multa foi proporcional ao que o mercado fatura, né? Então agora nós vamos aguardar o PROCON nos enviar os documentos para uma próxima reunião, para que possamos avaliar se a multa foi aplicada dentro desse parâmetro. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança solicitou a mudança de endereço do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência. A unidade foi transferida do Pimentas para a Cumbica no ano passado. A comissão sugere o retorno ao local original. Em reunião realizada na Câmara de Guarulhos, dia 28 de março, os vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude analisaram o relatório anual de ações dos conselheiros tutelares do município. Diante dos dados, o presidente da comissão, Wellington Bezerra, do PRTB, destacou a necessidade de realocar o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, NAVE, em seu antigo endereço, no Pimentas. E hoje nós analisamos todo o relatório do Conselho Tutelar e quero desde já parabenizar o Conselho Tutelar porque foi um relatório muito completo e nós destacamos a questão da mudança do NAVE de local. O NAVE ele foi retirado da região dos Pimentas e colocado ali na UBS Cummings, sendo que a maioria dos casos de violência sexual contra a criança estão na região dos Pimentas. Em 2021, segundo o relatório, foram 121 casos, em contrapartida, em Cumbica houveram 25 casos, então não tem o porquê deste equipamento estar localizado hoje na região de Cumbica. Nós, enquanto comissão, nós vamos mais uma vez conversar com a Secretaria de Saúde para tentar devolver o NAVE para os Pimentas. De acordo com o relatório anual, em 2021, Guarulhos registrou 434 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. 25 em Cumbica, 56 no Bom Sucesso, 61 no Centro, 61 no São João, 110 no Taboão e 121 no Pimentas. O documento também apresenta problemas estruturais dos conselhos tutelares, como necessidade de melhoria no sistema de internet e informática, dificuldades na limpeza dos ambientes e até falta de materiais de escritório. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável a um projeto de 2013 que permite o parcelamento de honorários advocatícios em dívidas de munícipes com a Prefeitura. Confira. 4 itens foram analisados durante a reunião virtual da Comissão de Finanças e Orçamento. A proposta de 2013 do vereador suplente Zé Carlos Mordidinha, na época afiliado ao PTdoB, recebeu parecer favorável. A medida muda a redação do caput do artigo 1º da Lei nº 3.548, de 28 de novembro de 1989, que trata de honorários advocatícios. O presidente da comissão, Geraldo Celestino, do PSC, resumiu o projeto e justificou o parecer emitido. Quando o munícipe deve ter uma dívida com o município, ele vai pagar a sua dívida, ele consegue parcelar o pagamento da sua dívida e os honorários dos advogados você não consegue parcelar. Então, o que a lei do Mordidinha fala? Independente de PPI, de parcelamento, né, da prefeitura, as famosas anistias. Tá? Quando tem anistia, o prefeito já determinou que seja parcelado também os honorários. E quando está fora da anistia, não temos o contribuinte não tem esse direito. Então, a lei da Mordidinha, tá? Veio aí, Mordidinha, apelido carinhosamente, que ele usa, inclusive na campanha para vereador, o nome dele é José Carlos. A lei dele garante o parcelamento em qualquer época, tendo anistia ou não. Então, quando o contribuinte for pagar uma dívida e parcelar na prefeitura, ele terá o direito também de parcelar os honorários advocatícios. É uma lei muito importante, porque quando você está em atraso no IPTU, a maioria das pessoas que está inadimplente é porque ele está desempregado, né? Ele não tem condição de pagar. E quando ele vai fazer o parcelamento, é porque ele não consegue pagar a dívida de uma vez. Então, como que ele vai pagar os honorários advocatícios adiantados? Então, a lei vem aí a favorecer
aos mais necessitados da cidade, por isso que a comissão deu parecer favorável. O projeto do vereador Gilvan Passos, do PSD, que dispõe sobre a regulamentação do serviço funerário no município de Guarulhos, também cria um fundo municipal. Por não ser de competência do Legislativo, foi reprovado pela comissão. Pelo mesmo motivo, o substitutivo número 1, de autoria da Comissão de Meio Ambiente, ao projeto do vereador Geleia Protetor, do PSDB, recebeu parecer contrário. A medida cria um fundo municipal de proteção e bem-estar animal e o respectivo conselho gestor. Já a propositura de Lamé, do MDB, cria regras para relações de consumo nos serviços de colocação profissional no mercado de trabalho, de assessoria e consultoria em recursos humanos e similares. E foi rejeitado por interferir na iniciativa privada. Quem tem animais domésticos poderá ser obrigado a instalar redes de proteção em janelas, varandas e sacadas. Este foi um dos projetos analisados pela Comissão de Meio Ambiente nesta semana. Na reunião presencial do dia 29 de março, a Comissão de Meio Ambiente analisou 2 projetos de lei. De autoria do vereador e secretário da Comissão Geleia Protetor, do PSDB, uma das propostas obriga a instalação de redes de proteção em janelas, varandas e sacadas de residências de Guarulhos que possuam cães e gatos. Segundo o presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, foram sugeridas alterações ao projeto. No caso do vereador Geleia, que é o que estabelece a colocação de redes para a proteção animal nas janelas dos prédios, vai se fazer uma pequena adequação, falando também dos novos empreendimentos após a sanção da lei, na possibilidade dela ser sancionada. A outra proposta, de autoria da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, proíbe a realização de tatuagem e a colocação de piercing com fins estéticos em animais. A comissão também recomendou alterações que serão enviadas por meio de memorando. Um projeto que obriga a manutenção de guardas nas unidades de pronto atendimento de Guarulhos foi analisado pela Comissão de Segurança Pública. Em reunião presencial no dia 30 de março, a Comissão de Segurança Pública avaliou 4 projetos. Todos receberam parecer contrário. Uma dessas propostas, apresentadas pelo vereador Lucas Sanches, do Progressistas, obriga a Prefeitura a disponibilizar guardas civis metropolitanos para ficar nas UPAs, unidades de pronto atendimento, 24 horas por dia. O presidente da comissão, o vereador Luiz da Sede, do PSD, justificou o posicionamento contrário dos parlamentares. O projeto dele é muito bom, seria muito bom para a cidade se a gente tivesse hoje no quadro UBS, UPA, 2 guardas municipais, seria ótimo. Mas, infelizmente, o efetivo da guarda municipal não cabe, não tem condições de atender esse projeto dele. E a gente não adianta dar o parecer favorável a nenhum projeto que não vai ser cumprido na cidade. Nós hoje, a Guarda Municipal tem 750 e poucos homens, sem contar que aqueles que não conseguem trabalhar, que já tem sai de licença, outros tá. Então a gente não tem condições. A gente tira um exemplo das próprias local que tem a Guarda Municipal, que tem 2 viaturas, 3 para atender um bairro. O projeto, que institui a diária especial por jornada extraordinária aos integrantes da Guarda Civil, DGET, também de autoria de Lucas Sanches, foi rejeitado porque os guardas já recebem hora extra. A proposta do vereador Geleia Protetor, do PSDB, que proíbe o uso de cães em serviço de segurança patrimonial em Guarulhos, recebeu parecer contrário, pois existe proibição semelhante no Código de Proteção e Bem-Estar Animal. O outro projeto trata de normas para instalação e funcionamento de parques de diversões em Guarulhos, de autoria do vereador Leandro Dourado, do PDT. A proposta foi rejeitada por haver legislações em vigor que tratam do tema, como o Código de Posturas. A seguir, confira os destaques das sessões extraordinárias realizadas na última quarta-feira, dia 30 de março. O Jornal da Câmara volta num instante. O 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Para falar sobre o tema, conversamos com um psicólogo. Acompanhe.
Dia 2 de abril é considerado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, data estabelecida em 2007 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que teve aí como objetivo o propósito de difundir informações para a população sobre o autismo, evidentemente para tentar reduzir a discriminação e o preconceito. Em homenagem à data, a gente bate agora um papo aqui com o André Novaes, que é psicólogo. André, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Olá, boa tarde. É um grande prazer estar aqui para poder falar um pouco mais sobre essa causa tão importante e tão atual para a nossa sociedade. Falar um pouquinho disso é um grande prazer para conscientizarmos ainda mais a população. Maravilha, André. Quais são os primeiros sinais que a gente identifica aí do autismo, aqueles mais perceptivos, ou se pode falar em sintomas, características frequentes, eu não sei exatamente qual termo que usar, enfim, quais são os primeiros sinais que a gente consegue perceber, André? Perfeito. Querido, hoje na questão mundial, os primeiros sinais geralmente são diagnosticados por volta de 2 a 3 anos. Já no nosso querido Brasil, os sinais aí, esse diagnóstico estende-se um pouco mais por cerca dos 7 anos de idade. Os primeiros sinais são crianças com dificuldade no contato visual, que não têm muita facilidade em estabelecer esse contato, que afastam-se desse contato visual. Algumas crianças atribuem significados diferentes aos brinquedos que lhes são oferecidos. Então, a criança com autismo, ao invés de brincar com o carrinho, como fazendo barulho dele andando, né? Ele vai ficar brincando somente com a rodinha do brinquedo lá, girando ela várias vezes. É muito comum a criança com autismo utilizar-se dos adultos ao seu redor como ferramentas para conseguir o que quer. Sempre lembrando, queridos, que são vários sinais que se somam para ter um diagnóstico do autismo. Algumas coisas são peculiares da infância também, e nós precisamos fazer essa diferenciação para que não todos achem, né, que o filho tem autismo. Não, calma, é uma coisinha de cada vez. Como é que se diagnostica, então, o transtorno do espectro do autismo, André? Bom, a faixa etária você já falou, mas como é que a gente consegue fazer esse diagnóstico? E queria que você rapidamente emendasse uma resposta, porque você disse que a gente consegue perceber muito facilmente em crianças, né, de 2, 3 anos, aqui no Brasil um pouquinho mais tarde, mas ali naquela faixa etária da tenra infância. É possível também um diagnóstico tardio em adultos? Então, como diagnosticar? Isso é possível fazer em adultos também, por favor. Perfeito, querido. Com certeza, querido. Os sinais que são apresentados vão levar a gente, então, através de um trabalho multidisciplinar. O psicólogo faz o processo de avaliação, somando-se também as avaliações realizadas por uma terapeuta ocupacional, pelo neurologista, às vezes entra o psiquiatra também. Então, são várias pessoas trabalhando juntas para se ter o diagnóstico e entender, né, se é realmente uma pessoa com autismo ou não. Adultos, tem diversos que talvez não foram diagnosticados, porque o autismo ele tem algumas diferenciações, nível 1, grau 2 e grau 3. O primeiro grau, a pessoa só vai ter algumas dificuldades em habilidades sociais, ela é uma pessoa que pensa de uma maneira muito mais concreta e menos abstrata, e sim, dá para diagnosticar também com o processo de avaliação psicológica, avaliação neurológica. Nós conseguimos aí diagnosticar também adultos que têm o autismo e viveram a vida sem entender essa questão, essa demanda. Maravilha. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo ainda, né, nessa esteira da parte clínica, né, do autismo que a gente tratou aqui, e até fazendo uma homenagem até ao Dia Mundial aqui, mas a gente pegou bem a parte clínica, ainda com certeza falaremos das questões psicossociais em outra oportunidade, mas só para dar um número, né, hoje são cerca de 70 milhões de autistas no mundo, é o que se dá de estimativa, né, 1% da população mundial. E qual é o tipo de intervenção que se faz? Qual é o tipo de tratamento ou intervenção que se faz quando você identifica que alguém tem o transtorno do espectro do autismo, André? Quando nós falamos do setor clínico, né, como foi enfatizado, hoje a principal terapia utilizada para pessoas com autismo é o ABA, né, uma metodologia criada em que nós, enquanto psicólogos, dentro do contexto terapêutico de vida, nós fazemos diversas aplicações de técnicas para favorecer o desenvolvimento desse indivíduo, desse ser humano com autismo.
É importante nós lembrarmos que Hipócrates, o pai da medicina, ele vai dizer: é mais importante eu conhecer a pessoa que tem uma determinada doença ou deficiência do que a doença que a pessoa tem. Por quê? Porque autismo, os sinais são sempre os mesmos, mas cada indivíduo é de uma maneira e é importante nós termos essa percepção. Maravilha, André. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Grande abraço. Grande abraço, foi um prazer. Contem com a gente sempre que precisar. Em sessões extraordinárias realizadas dia 30 de março, a Câmara aprovou, em segunda votação, 14 projetos de lei voltados aos direitos da mulher. A Câmara de Guarulhos realizou 3 sessões extraordinárias nesta quarta-feira, dia 30. Logo na primeira sessão, foram deliberados 2 projetos de lei de autoria da Prefeitura. Um deles dividiu opiniões em plenário. O item autoriza a contratação de empréstimo de R$ 60 milhões com a Agência de Fomento do Estado de São Paulo. O dinheiro seria usado para recapeamento e pavimentação de ruas. O presidente da Câmara, Martelo, do PDT, comentou o assunto. 60 milhões nem seria necessário, porque Guarulhos tem dinheiro para isso. Fechou a Proguarulhos, quanto está economizando por mês? Fechou o SAI, quanto está economizando? E o dinheiro nunca aparece. Com a deliberação, os projetos serão analisados pelas comissões permanentes do Legislativo. A expectativa é que eles sejam votados na próxima sessão extraordinária, na sexta-feira, dia 1º de abril. Além disso, fechando os trabalhos, foram aprovados 14 projetos de lei da pauta temática das mulheres. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, parabenizou o Legislativo pela iniciativa. Eu quero, nesse momento, dizer que essa casa hoje deu um passo muito importante na consolidação de leis que defende a mulher no mês de março. Quero parabenizar a todos os vereadores e vereadoras e dizer que mulher somos todos e todos iguais perante a lei, o artigo 5º, e nós mulheres merecemos respeito, e essa casa demonstrou que tem compromisso com os projetos. Aprovados em segunda discussão, os projetos seguem agora para a sanção ou veto do prefeito. A Prefeitura pediu autorização à Câmara para contrair um empréstimo de R$ 60 milhões para obras de pavimentação e recapeamento. O assunto foi debatido na sessão. Um projeto enviado pelo Executivo à Câmara solicitando autorização para contrair um empréstimo de R$ 60 milhões para serem empregados em recapeamento e pavimentação de vias da cidade suscitou debate na sessão do último dia 30. O vereador Edmilson, do PSOL, disse que na justificativa do texto enviado pelo Executivo não há previsão da maneira como os recursos serão empregados. O parlamentar criticou a gestão dos recursos municipais. Se alguém que arrecada 5 bilhões vai contratar uma operação de crédito de 60, alguma coisa anda mal. A Secretaria de Fazenda tem a obrigação de explicar por que está contraindo. E na justificativa não vem. Ora, quem arrecada 5 bilhões, é natural ter para investimento de 60 milhões. No mínimo, né? Mais do que 60. E aqui a Prefeitura o prefeito está mandando para essa casa um projeto para contrair este empréstimo. Para o presidente da Câmara, Martelo, do PDT, mesmo com o aporte dos recursos do empréstimo, os buracos da cidade não serão tapados. Eu falei com o prefeito 11 de ontem. Prefeito, tem 2 coisas que tem que se fazer nessa cidade: tapar os buracos e limpar o mato. Isso é primordial. É primordial ter numa cidade. E há tempo que não corta o mato e nem tapa buraco. Se emprestar os 60 milhões e resolver o problema, ok. Mas eu tenho certeza que vai emprestar os 60 e não vai resolver nada. Os buracos vão continuar a fazer aniversário. O texto não traz de maneira clara as vias que serão contempladas com os recursos. Danilo Gomes, do partido DC, explicou que a medida pode ajudar na manutenção das vias que sofrem com intervenções feitas pela Sabesp.
Este vereador vem cobrando muito do próprio executivo referente à questão dos buracos da nossa cidade. Vem cobrando e nós sabemos que da melhor forma possível vem em busca o prefeito Guti em estruturar a questão dos tapa-buraco, junto com a Sabesp, os tapa-vala, porque infelizmente nós sofremos com a implantação do tratamento da rede de esgoto e vem sofrendo muito com esses reparos que a Sabesp vem fazendo. Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos, disse que o projeto não vem a toque de caixa e convidou os colegas parlamentares a acompanharem as sessões da Comissão de Finanças e Orçamento, da qual ela faz parte, para conhecerem melhor as questões orçamentárias da cidade. Primeiro que não se trata de algo que é toque de caixa, porque tem uma comissão. E mesmo que nós sejamos uma única voz na comissão, ou 2 ou 3 vozes na comissão, ela existe para que de fato as coisas sejam validadas. Segundo lugar, eu gostaria de deixar um convite, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, para que todas as pessoas que questionam as questões orçamentárias da cidade se deem ao trabalho de clicar no link quando essa comissão acontecer, para que as dúvidas sejam esclarecidas de maneira mais objetiva. Porque simplesmente dizer que a cidade tem dinheiro ou que a cidade não tem dinheiro, isso é muito subjetivo, falta elemento para isso. Então nós precisamos ser mais coesos na nossa fala e pontuar o porquê nós temos e porquê nós não temos condições para isso. E no dia seguinte à sessão, uma comissão especial de parlamentares analisou o projeto de autorização à Prefeitura de contratação de operação de crédito. O projeto que autoriza o Executivo a contratar operações de crédito no valor de 60 milhões de reais para pavimentação e recapeamento de ruas foi analisado por uma comissão especial de parlamentares em reunião presencial dia 31 de março. O município pretende contratar a Desenvolve SP, a agência de fomento do Estado de São Paulo. O presidente da comissão especial e vice-líder do governo, Geraldo Celestino, do PSC, comentou o projeto e o parecer. Nós temos uma cidade aí com uma dimensão de 322 km². 70% das ruas do município de Guarulhos necessitam de recapeamento, de operação de tapa-buraco. Não está só isso não resolve, precisa de um recapeamento. Então o prefeito está solicitando uma autorização do Legislativo para ele estar fazendo essa operação de crédito desse valor. E como presidente da comissão, nós demos o parecer favorável, com algumas restrições de alguns vereadores da oposição. Os vereadores Edmilson do PSOL, Janete Rocha Pietá do PT, Dr. Lércio Sandes do União Brasil e Márcia Tasquete do Progressistas apontaram restrições ao projeto. Eu quero deixar claro, em nome inclusive dos demais vereadores que aqui estão e também assinaram de forma restritiva, que nós não somos contra o asfalto, muito pelo contrário, nós necessitamos do asfalto e estamos cobrando muito por isso. Porém, nenhum dos vereadores aqui concordam com o endividamento, mais endividamento da cidade. E nós acabamos de aprovar um orçamento de 5,8 bilhões e nada foi dito a respeito de uma verba complementar para asfalto. Então, a restrição é basicamente nisso. Nós não concordamos com o endividamento municipal. O presidente da comissão comentou os níveis de endividamento do município diante da contratação das operações de crédito. Nós estamos dentro do limite de endividamento que é determinado pelo Senado Federal. Nós podemos chegar até 16% e nós estamos com essa liberação de 60 bilhões, nós vamos chegar a 9%. Então nós temos uma folga aí, o prefeito tem responsabilidade, nós do Legislativo também temos responsabilidade para não ultrapassar os limites de endividamento do município. Durante as sessões extraordinárias realizadas nesta sexta, 1º de abril, os vereadores aprovaram 2 projetos de autoria do Executivo. Um deles autoriza a contratação com uma agência de fomento estadual de uma operação de crédito no valor de 60 milhões de reais para obras de recapeamento, pavimentação e manutenção da malha viária de Guarulhos. O outro projeto trata de reestruturação da Secretaria Municipal da Fazenda. A medida altera também a denominação de alguns cargos, como de agente de cadastro, que passa a ser denominado agora de técnico imobiliário. Os textos seguem agora para a sanção do prefeito.
Quem precisa acionar a prefeitura para fazer serviços de zeladoria, como varrição, iluminação pública e tapa-buracos, agora pode fazer a solicitação por e-mail. Confira os detalhes. Se a grama da praça do bairro está alta ou apareceu um buraco na sua rua, você mesmo pode informar a Secretaria de Administrações Regionais de Guarulhos para resolver o problema. O órgão disponibiliza um e-mail para a população solicitar serviços de zeladoria. Podem ser requisitados serviços de varrição, roçagem, limpeza de praças e de bocas de lobo, remoção de resíduos, tapa-buracos e manutenção de iluminação pública. Para fazer as solicitações, basta enviar a mensagem para o e-mail atendimento-fácil@guarulhos.sp.gov.br. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe a embaixadora do programa Lixo Zero Guarulhos, Celi Pereira, servidora pública e ativista na questão de preservação ambiental. Celi deu uma aula sobre coleta seletiva e destinação adequada de resíduos. Para a gente explicar o que é lixo, primeiro a gente tem que compreender o conceito de resíduo. Resíduos são aquelas embalagens que não têm mais condições de serem usadas no dia a dia, mas elas são passíveis de serem recicladas, ou seja, tem valor agregado aí, né? Então, no caso, por exemplo, papel, papelão, vidro, latinha, isopor, embalagem longa-vida, ferros, metais, né? Todos esses são materiais que são recicláveis. Depois nós temos um outro tipo de resíduo, que é o resíduo orgânico. Então, o resíduo orgânico já são os restos de comida, de cascas de frutas, legumes, talos de verduras, borra de café, de chás, né? As podas de árvores, de grama, são os resíduos orgânicos. E depois temos diversos outros de resíduos. Temos resíduos eletroeletrônicos, temos resíduos de construção civil. E se tudo isso é resíduo, então o que é lixo? Lixo é quando a gente pega todos os resíduos e mistura tudo dentro de um único saco, tudo junto e misturado, aí virou lixo, né? Então, o nosso programa se chama Lixo Zero, porque nós não queremos mais tudo junto e misturado, porque quando fica assim, um resíduo inviabiliza o processo de reciclagem ou compostagem do outro. Então, o resíduo, ele só tem valor segregado. Junto, um contamina o outro e impossibilita o caminho dele depois para, digamos assim, né, voltar à economia circular. Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!